Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se Não há outro evangelho. Não há outro evangelho. Queridos irmãos, nós sabemos que existem muitas igrejas aqui no nosso Brasil, muitas igrejas, muitas doutrinas diferentes, muitos evangélicos sendo mudados, alterados por conta das igrejas. Será que existe mais de um evangelho? Será que o verdadeiro evangelho não é aquele que os apóstolos ensinaram? Os apóstolos ouviram de nosso Senhor Jesus e transmitiram para nós através das Sagradas Escrituras? Vamos entender? Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 16, o apóstolo Paulo, ele nos escreveu assim: Não vos atreleis ao mesmo jugo com os infiéis, pois que afinidade poderia existir entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? E que acordo haveria entre Cristo e Belial? Que partilha entre o fiel e o infiel? Como compartilhar o templo de Deus com os ídolos? Ora, nós somos o templo do Deus vivo. Irmãos queridos, o apóstolo Paulo, ele está fazendo um comparativo entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E ele escreveu: Não vos atreleis ao mesmo jugo com os infiéis. Não compare você com os infiéis, os pecadores, pois que afinidade poderia existir entre a justiça de Deus e a iniquidade, o pecado? Ou que comunhão entre a luz divina e as trevas do maligno? E que acordo haveria entre Cristo e Belial? Que acordo haveria entre Jesus Cristo e Satanás? Que partilha entre o fiel, o justo e o infiel? Como combinar o templo do Deus vivo com os ídolos, com as imagens? Ora, nós somos o templo do Deus vivo. Nós somos o templo do Deus vivo. É aqui que ele vem morar. Não é numa imagem, num ídolo. E assim o apóstolo Paulo falou. Agora, vocês acham que os apóstolos serviam aos homens ou serviam a Deus? Será que os apóstolos de nosso Senhor Jesus, eles davam valor mais aos templos, aos sacerdotes, ou ao evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus? Vamos entender. No livro de Gálatas, no capítulo 1, de versículos 6 a 12, o apóstolo Paulo escreveu assim: Admiro-me que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procura agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Irmão, asseguro
Asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos, pois não recebi nem aprendi de uma instância humana, mas por revelação de Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, vocês acham que os verdadeiros apóstolos de Cristo vão servir a sacerdotes, a pastores de doutrinas de igrejas que pregam diferente do evangelho que Jesus ensinou? Vocês acham? Eu não sou assim. Eu prego o verdadeiro evangelho de Cristo. Paulo falou também. E olha só o que Paulo falou, vou repetir para vocês. Admiro-me que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Não que haja outro, não existe outro. Mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Querem alterar aquilo que Jesus nos ensinou, o evangelho de Cristo. Tem pessoas querendo influenciar na nossa vida, fazendo com que a gente desvie do caminho da palavra verdadeira. Pois bem, diz o apóstolo Paulo, pois bem, mesmo que nós, apóstolos, ou um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Como já dissemos, e agora repito, Paulo repetiu, se alguém de vós pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar os homens? Vocês acham que o apóstolo Paulo agradava os homens? Se acha que eu agrado os homens? Se ainda quisesse agradar os homens, não seria servo de Cristo. Se apóstolo Paulo e os outros apóstolos ainda quisesse agradar os homens, não seriam apóstolos de Cristo, servos de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos, pois não recebi de nenhuma instância humana, não aprendi de nenhum tempo, de nenhuma igreja, de nenhuma religião. Quem me ensinou foi o Espírito Santo de Deus nas Sagradas Escrituras. Aqui está o verdadeiro evangelho, nas Sagradas Escrituras, sem mancha, sem corrupção, sem desvio da palavra. O verdadeiro, que Jesus ensinou, que Deus ensinou, que o Espírito Santo ensinou. Tanto Paulo diz que ele recebeu por revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus revelou para ele, Jesus deu o Espírito Santo para ele, foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. E assim todo o conhecimento que eu também tive, queridos irmãos, que eu estou tendo até hoje, vem do Espírito Santo, não vem de nenhuma instância, de nenhuma igreja, nem católica e nem evangélica. Vem do que está escrito nas Sagradas Escrituras, escrita pelos profetas, escrita pelos apóstolos e confirmada por nosso Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. Por isso, queridos irmãos, não existe outro evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que Jesus nos ensinou. Amém.